Bom dia, bem-vindo à transmissão ao vivo da Conexão Pipar. Diz que eu estou ao vivo aqui e está criando um público para mim. Vamos ver quem é o público de hoje, quem é o público que está acompanhando hoje. Vamos ver quem é que está chegando. Conexão Pipar, meu primo já chegou aí que eu já vi. Conexão Pipar 004, a importância de organização, né? A gente precisa estar organizado para que os nossos objetivos sejam atingidos. A gente acredita muito, eu acredito muito nisso e acabo trazendo isso para Pipar também. O meu amargo aqui para aquecer. Aí tu vai olhar lá para trás, um monte de post-it tentando organizar a casa. Eu descobri que sou um cara muito visual. Então, a melhor maneira de eu conseguir me organizar é construindo uma forma visual de me organizar. Mas vou esperar aí o pessoal chegar, ir chegando aos pouquinhos. Para a gente começar a falar sobre como organizar a vida, principalmente para os negócios, né? Como a gente pode organizar tornar o nosso negócio mais organizado. Daí eu vou falar de uma ferramenta que a gente utiliza aqui, uma ou outra ferramenta, na verdade, que a gente utiliza para poder se organizar. Tu já se perguntou, na verdade eu te faço a pergunta, tu acha importante se organizar, ser organizado? Responde aí no comentário, que aí eu vou saber que tá me ouvindo. Eu sempre ainda fico na dúvida se o áudio tá saindo bom, porque o meu tripé aqui, vou mostrar, olha o meu tripé. Olha o meu tripé, esse é o meu tripé. E esse tripé aqui, pra mim ele abafa o microfone. Hoje eu dei uma atrasadinha eu não consegui começar às 8h45 porque meu celular tinha... Ah, obrigado, Xaxá. Tava sem o Facebook instalado. Eu tinha desinstalado para tentar ser mais organizado, dar uma prioridade para outras coisas e não ser... Quem nunca, né, deu bola para uma notificação, em vez de dar bola para aquilo que realmente era importante? Quem nunca viu o celular piscar e deu uma olhadinha para ver quem era que estava falando contigo? E isso tem muito a ver com organização, tem muito a ver com priorização. E o volume de atividades que a gente faz e desempenha no dia a dia, a gente acaba tendo maior dificuldade para priorizar algumas coisas, né? E eu acredito que o papel fundamental a organização tem um papel fundamental no momento de priorizar as coisas. E como eu disse, eu sou um cara muito visual, então eu preciso ver a lista de itens, de objetivos que eu quero atingir para tomar uma decisão de qual eu vou priorizar primeiro, o que eu vou fazer primeiro, o que é mais importante, o que é mais urgente, o que não é importante e o que não é urgente. Uma vez, inclusive, até escrevi um artigo sobre isso, sobre a gestão de tempo, a gestão de tarefas. E como eu já trabalhei também na área de gestão, de supervisão, eu precisava ser organizado. Quando tu é organizado, tu passa mais segurança para quem trabalha contigo. A pessoa ela percebe que tu é capaz de manter um processo, de manter um fluxo e que isso não vai comprometer, mantendo esse fluxo não vai comprometer o processo como um todo.
E agora eu já vou falar sobre uma ferramenta que a gente utiliza aqui. Uma das ferramentas que eu utilizo me ajuda a organizar algumas ideias. Tem muita ferramenta do Google que me ajuda a organizar várias ideias. Uma delas é o Google Drive. O Google Drive tem dentro dele 2 das 6 ferramentas que ele tem lá dentro, que me ajudam muito a me organizar. Uma delas é a planilhas, tipo Excel online, e o Docs, que é tipo um Word online. Se não conhece, digita aí Google Drive. E eu recomendo muito o uso do Google Drive para quem trabalha com documento na empresa, que tenha um modelo e que esse modelo pode ser melhorado, que ele pode ser aprimorado pela equipe, pelo time. Então, aqui na Pipara a gente tem vários modelos que são compartilhados entre o time para que cada um inclua alguma novidade, alguma melhoria, seja estética, seja de formatação. Tem documentos que eram documentos textuais, tipo Word, e a gente transformou em planilha. Tem planilha que era em planilha e a gente transformou em um documento tipo Word, tipo Doc, né? E essa é uma forma de se organizar. Isso é uma das ferramentas, tá? O bacana do Google Drive, para quem não conhece, é como ele é tipo um Office, um Word, um Excel, só que, fala Thiago, beleza? Só que ele está online, então, e além de estar online, ele salva automaticamente. Então, eu estava trabalhando com um advogado essa semana, meu amigo Davi, e a gente estava montando o esqueleto de uma proposta, de um contrato online, tempo real. Então, relações como essa, em que tu precisa desenvolver um trabalho junto com outra pessoa, usar o Google Drive ajuda a manter a coisa organizada. Já deve talvez ter passado por aquela experiência de criar, se tu fez um TCC, por exemplo, ou algum trabalho que foi em parceria, ou o próprio TCC, que de certa forma é uma parceria contigo mesmo, ele nunca está pronto, né? Ele nunca está pronto e ele só fica pronto depois que tu imprimiu às 5 para as 10 da noite, tendo que entregar às 10 da noite, né? Aí ele está pronto. Então, quando tu trabalha com esse tipo de documento em que ele vai ter uma série de interações e uma série de melhorias, aprimoramentos ao longo do tempo, é muito importante. Tu tem uma ferramenta que se sincronize com essas melhorias, com essas mudanças, né? E o Google Docs, o Google Drive como um todo, tem todos esses recursos de tempo real, de edição em tempo real. De edição em tempo real e de edição colaborativa. Então, no caso do TCC, um trabalho individual que tu sabe que tu vai criar várias versões dele, é muito interessante tu usar o Google Drive, o Google Docs. Mantém a tua vida organizada e tu te preocupa menos em salvar em pendrive, em levar em HD externo, em salvar no desktop, salvar no notebook. Tu perde menos tempo com isso, né? Por consequência, tu consegue priorizar outras coisas. E o outro ponto se tu for trabalhar de uma forma colaborativa, construir alguma coisa junto, o Google Drive também serve muito bem para isso. E mantém as coisas organizadas, mantém as coisas mais atualizadas possível. Então, tu tem um documento com várias versões, mas na verdade tu vai ver sempre o mesmo documento, a última versão desse documento. E o legal do Google Drive é que ele tem um histórico, então tu consegue retroceder uma versão que faz mais sentido para o negócio de vocês. Ou para o projeto, ou para o trabalho. Tá, então essa é uma das ferramentas. Outra ferramenta que eu uso para organizar ideias é o Google Keep. Né? O Google Keep é uma ferramenta muito simples, é uma espécie de bloco de notas que eu consigo usar no celular e online. Eu geralmente uso para aquela ideia que vem do nada. Assim. Vem do nada uma ideia, eu tenho que anotar. E aí o cara que eu uso para isso é o Google Keep. Então o meu Google Keep está cheio de ideias, mas está lá, está organizado, está nesse ponto. E aí que eu quero chegar nesse... Bom, eu vou chegar no que eu quero
dizer sobre organização, tá? No final vocês vão perceber que tudo tem um sentido, tá? Então eu uso o Google Drive para essa questão de documentação, de colaboratividade, uso o Google Keep para registrar ideias, para organizar ideias. Ele tem várias ferramentas ali dentro do Google Keep, além do compartilhamento que também tem no Google Drive, que ele já herdou isso, né, da filosofia, vamos dizer assim, do Google. Ele tem como tu colorir esses cards, né? Tu consegue visualizar inclusive em formato de cards assim, ou em modo de lista. E cada um deles também tu pode colorir, tu pode criar um formato de checkbox, que é como, tipo, se tu tiver um checklist de coisas que tu precisa fazer, compras do supermercado, né, organizar as compras do supermercado, tu pode criar um Google Keep com um checkbox e levar no celular e marcar quais são os itens que tu já comprou, que tu já passou por um determinado corredor e já comprou. Também dá para fazer, já usei dessa forma, funciona bastante. Dá para adicionar imagem, ele é bem completinho. Ele é um notepad, no caso um bloco de notas, bem mais completo, bem mais customizado. Sem falar que ele está online, tu pode usar no celular e tu pode compartilhar com os teus amigos ou com a tua equipe. Então, falei do Google Drive, falei do Google Keep. Outra ferramenta de organização, o Google ele pensa muito no usuário, né? Então, outra ferramenta que eles pensaram, eu acho fantástica, eu uso todos os dias, né? As pessoas, quando olham para minha agenda, que quando eu vou abrir, vamos fazer tal coisa, eu vou abrir minha agenda, tem que achar aqui um horário porque tá cheio assim. E é o Google Agenda, é o Google Calendar, né? Muito legal, porque ele consegue também, da mesma forma, sincronizar com o celular. Tu consegue compartilhar os eventos, as reuniões com outras pessoas. Bom dia, Lúcio! E ele recebe, tu recebe o e-mail de confirmação, a pessoa recebe um e-mail perguntando se a pessoa vai querer e vai poder aceitar aquela reunião, sem falar nas notificações que ele pode te mandar por e-mail e pode notificar no próprio celular. Então, volta e meia aqui está surgindo umas notificações de coisas que eu vou fazer na sequência da transmissão ao vivo. Então, né, Google Drive para organização de documentos, o Google Keep para organização de ideias e o Google Calendar para organização de eventos. Tá? E aí, essa outra ferramenta que eu vou falar, a gente utiliza aqui na Pipar e eu conheci através da Resultados Digitais. É uma ferramenta de agendamento. Né? Então, se tu tem uma empresa e tu tem uma empresa, geralmente acho que funciona mais para quem faz atendimento, para quem faz venda, para quem faz atendimento de serviço, reunião com cliente, tem essa ferramenta que se chama You Can Book Me. Eu vou escrever aqui nos comentários. You Can Book Me. Nessa ferramenta, uma empresa, um empresário ou a equipe de vendas pode ter sua própria agenda. Coloquei aí nos comentários. Pode ter a sua própria agenda. E aí, Fefa, beleza? E nessa agenda, no momento que tu configura ela, tu vai disponibilizar blocos de tempo que as pessoas podem agendar horário contigo. Então isso agiliza muito o processo de agendamento. Porque acontece? Em vez de tu se preocupar com o cara, de organizar a tua agenda com a agenda dele, de alinhar a tua agenda com a agenda desse cliente, tu consegue empoderar o teu cliente do horário que ele vai escolher para falar contigo. E isso cria uma relação de compromisso muito maior, porque aí quem se dispõe a falar não é tu como vendedor, tu como atendimento, mas sim o cliente que diz, eu posso nesse horário. Bom, se tu pode nesse horário, eu vou reservar meu tempo como vendedor, como empresário, a poder te atender, a poder dar foco e atenção naquele momento que tu agendou comigo. E eu acho que funciona pra caramba, tenho usado desde o início, até antes de sair da G2, eu já estava usando para me organizar horários, né, depois do expediente, logicamente. E isso funciona muito, né? Então, criar uma conta lá no You Can Book Me, que é gratuito,
Pode pagar para customizar mais? Pode pagar, mas não precisa. Eu uso a forma gratuita e funciona para mim muito bem. Acho que as únicas que eu nem cheguei a explorar o que é que a versão paga te disponibiliza, mas possivelmente são coisas mais relacionadas a customização visual. Eu botei aí, por exemplo, a minha agenda disponível, né? Quais são os horários que tem disponíveis para falar comigo nessa semana e próxima semana e assim por diante. Então, nessa agenda eu consigo mandar isso, e aí o que acontece? Tu torna o teu atendimento, o teu trato com o teu potencial cliente, o teu cliente, aquele que tu vai atender, muito mais produtivo, muito mais rápido, muito mais ágil. Tu passa maior profissionalismo, maior agilidade para esse cliente. Porque tu manda o link e aí o cliente, no tempo dele, vai selecionar que horário ele vai escolher para falar contigo. Então ajuda muito. E aí qual é o ponto legal? Eu falei então do Google Drive, falei do Google Keep, falei do Google Calendar. O que acontece? Como eu uso o Google Calendar por padrão, é o meu padrão, a minha agenda padrão, o You Can Book Me consegue integrar toda essa plataforma de agendamento de horários com o Google Calendar. De que maneira? Se vocês forem olhar ali na agenda que eu botei no meu link, vocês vão ver que tem poucos blocos disponíveis. Por quê? Não é que eu só tenha aqueles horários configurados na ferramenta. Eu tenho outros horários. Só que como eu ocupei os outros horários no meu Google Agenda, automaticamente ele já tira de disponível, ele torna indisponível outros horários, né? Horários da tarde, por exemplo, se vocês forem olhar ali no link, não estão disponíveis essa semana, só pela manhã. Então isso quer dizer que eu tenho horário vago na minha agenda lá no Google e automaticamente lá no You Can Book Me vai estar liberado também. Então, aí o que é legal? Tu construir, se vocês quiserem testar, tipo, reservar um horário para ver como é que funciona, vocês vão fazer um envio, um invite, e aí eu vou receber um e-mail automaticamente com os dados de vocês, que vocês preencherem ali, e isso já vai ser adicionado na minha agenda, automaticamente. Então, a reserva ela acontece, se um cliente reservar, automaticamente ele já preenche a tua agenda. Então é muito bacana, porque tu dá o poder para o cliente dele escolher de quando ele quer falar contigo, e as outras pessoas que vêm na sequência, que tu tenta agendar, eles já, tipo, se o cara já agendou antes, ele vai ter só o horário, mesmo que tu não tenha confirmado aquele horário com aquele primeiro cliente, vai ter só o horário que está disponível depois desses clientes terem agendado. Eu tive um encontro aí com o pessoal da G2, meus amigos também, alguns já não estão mais na G2, metade deles pode-se dizer, que é eu e o Christian, aí com o Chico e com o Léo. E aí a gente estava conversando com a esposa do Christian sobre, ela é nutricionista, então agendamento de horário é uma coisa recorrente, é uma coisa que acontece no dia a dia dela, né? Talvez tu presta serviço, como ela presta serviço, talvez tu se identifique. E aí agendar um horário com o cliente é uma dificuldade tremenda. Cada vez mais é difícil que as pessoas tenham tempo, tenham um horário específico, especial para agendar contigo. Então esse vídeo foi inspirado nela. Então muito obrigado, Marília. Eu vou te marcar aqui depois. Por me inspirar a falar sobre organização, sobre a importância da gente ser organizado, da importância da gente priorizar coisas e ser mais ágil, né? Então, por hoje é isso, tá? Agradeço muito todos que comentaram, todos que tiveram aí. Se vocês estão gostando do vídeo, dá um like, tá? Compartilha com algum amigo, com algum outro empresário, com algum outro empreendedor, ou alguém que precisa se organizar para fazer um trabalho TCC, para usar ferramentas como essas que eu falei. Eu vou botar os outros links aqui, tá? Do Google Drive e do Google Keep. Espero que isso possa ajudar e contribuir no dia a dia de vocês. E lembrem, assim, tem que usar, tem que testar essas ferramentas. Não adianta
vocês me ouvirem aqui e não ir lá testar. Só mexer uma vez, escrever alguma coisa, só para vocês terem uma pequena experiência sobre aquilo e não transformar aquilo num bicho de 7 cabeças, tá? É muito tranquilo. Depois que tu começa a usar, é tranquilo. E aí o ponto crucial nessa história toda, que eu deixei pro final, é o seguinte: tu precisa definir como é que tu vai usar determinada ferramenta, para que ela serve na tua rotina, no teu dia a dia. Então, por exemplo, quando eu defini que eu ia usar o Google Drive, eu defini isso porque eu pensei assim, eu vou trabalhar com planilha, eu vou trabalhar com documento, eu posso trabalhar com o Office e posso usar o Office no meu computador e sincronizar ele com o Dropbox, por exemplo, e vou ter essa última versão na internet. Muito mais trabalhoso, porque eu vou ter ainda o arquivo local, né? Então, não, não quero isso. Eu quero ter agilidade, eu quero acessar esses documentos em qualquer parte do planeta. É só eu ter internet e um dispositivo, né? Hoje não precisa nem ser um computador. Consigo editar por celular, por smartphone. Então, eu decidi isso. Eu defini que o Google Drive seria a minha ferramenta de edição de documentos. Google Keep, a mesma coisa. É o meu lugar onde eu reservo as minhas ideias. E o Google Calendar é o meu lugar onde eu reservo a minha agenda. Existem outras ferramentas afora aí, muitas, só que o Google é genial e ele pensou nessa questão da integração, né, do e-mail com todas essas ferramentas. E o bacana é assim, ó, mesmo que tu não tenha um e-mail do Google, um Gmail, tu pode usar todas as ferramentas, menos o Gmail de fato. Né? Não faz sentido. Mas enfim, tu consegue usar todas essas ferramentas, só precisa se cadastrar, criar uma conta dentro do Google. Em vez de tu ir lá em vez de bota no Google assim, Google, conta Google, e aí busca por cadastro de uma conta. Só que aí vai ter uma opção em que ele vai dizer assim, desejo criar com um e-mail diferente, né? Um e-mail diferente do Gmail. Aí tu vai clicar ali e ele vai te abrir um formulário que tu pode... eu vou tentar achar o link e posto aqui, tá? Mas aí ele vai te abrir um formulário onde tu vai botar o teu e-mail, né? O teu e-mail do Hotmail, do Yahoo, do Ball, do IG, do Pop, do eBest, tá? Não tem problema, pode botar lá e vai funcionar. Eu acho que do eBest já não vai funcionar mais, acho que nem do IG vai funcionar porque já deve ter... Acho que já não existe mais esses provedores. Mas se tu tem, não tem problema, pode usar ali. Para usar todas essas ferramentas, esse arsenal de ferramentas aí, vai tornar a tua vida mais organizada com certeza, tá? Muito mais produtiva. Só precisa incluir isso na tua rotina. Então, se for olhar aqui, eu tenho uma cacetada de abas aqui abertas, boa parte delas são documentos que estão lá no Drive, que eu sei que eu posso fechar a hora que eu quiser e vão estar salvas automaticamente dentro do Google Drive, tá? Mas You Can Book Me fica aí como dica especial para implementar dentro da tua empresa, tá? Tenta aí, se não conseguir, me dá um toque, me chama no WhatsApp ou me manda uma mensagem para a página da Pipar. Se tu ainda não curte a página da Pipar, procura aí Pipar Digital dentro do Facebook, ou pode entrar no nosso site pipar.com.br, vai encontrar lá um íconezinho do Facebook no topo. É só clicar e vai direcionar para a nossa página, e lá a gente está postando uma série de conteúdos. A frequência não está tão boa quanto a gente esperava, mas tem alguns conteúdos bem bacanas lá, falando sobre gestão de dados, né, de análise de dados, e alguns outros e-books, agora de cabeça eu não me lembro. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá joinha aí, dá joinha no YouTube, né? Aqui é like. Então dá um like, dá um curtir aí pra mim, eu vou ficar feliz. Isso vai dizer que eu tô conseguindo passar a mensagem que a gente está querendo nessa Conexão Pipar, de trazer ideia, trazer novidade, tá? Trazer um pouco do que a gente usa aqui e como isso pode ajudar no teu dia a dia. Pode crer, André. Valeu, Pablo. Agora eu vi aí os comentários. Então, compartilha com quem vocês conhecem, que estão precisando se organizar, que estão nessa fase de organização, de trabalho, de ferramentas, que precisam estar online, precisam estar integrada com e-mail. E tenta aí. Se tiver dúvida, coloca aí nos comentários ou me chama no Messenger, tá bom? Curte aí a página, nos adiciona nos seus favoritos,
para acompanhar todas as novidades e agradeço, tá? Muito obrigado por assistir até aqui e a gente se vê no próximo no Conexão Pipar 5. Valeu, abraço, bom resto de semana para nós, sucesso, tchau!